Bom dia. Hoje, dia 18 de março, estamos aqui em mais um comentário a respeito das informações de nossa doutrina espírita. E escolhemos para falar hoje um pouco uma continuidade do que havíamos conversado antes de ontem, sobre aquele tema do livro Obras Póstumas, que fala da solidariedade entre o indivíduo, entre a família e a coletividade. E nós estávamos aqui pesquisando um pouco e encontramos no capítulo 18 da Gênese, do livro Gênese, um capítulo intitulado São Chegados os Tempos, e subdividido em dois grandes tópicos: Sinais dos Tempos e Geração Nova. Eu sugeriria aos nossos amigos que depois se debruçassem nessas leituras, porque a nossa doutrina é muito rica. Nós temos o privilégio de termos muitas informações, nós recebemos do alto esse benefício de termos os espíritos que já viveram como os homens na Terra, a capacidade de voltar e nos dizer e nos revelar tantas informações relevantes, importantes, para nos tirar da dúvida, para nos tirar das angústias e das aflições. Não é que a gente se isente de sofrer e de padecer pelas dores, mas é que a gente começa a compreender melhor a razão das suas existências. É como se a gente compreendesse a razão de existir da Senhora Dor, porque diante da dor todos são solidários, todos são aprendizes e se curvam diante delas. E o que nós estamos assistindo hoje é que não há ricos, não há pobres, não há pretos, não há brancos, não há amarelos, não há azuis, nem vermelhos. São todos iguais. Na hora que padecem e buscam os hospitais, a seleção é pela doença. Ninguém pergunta quem é rico, quem é pobre, quem torce pelo grupo clube A ou pelo clube B. São apenas filhos de Deus padecendo das suas enfermidades. Ou seja, na dor todos são iguais. E talvez seja um pouco isso que essas mensagens estão dizendo, que a Terra, que já passou pelos seus cataclismas, pelas transformações geológicas dos nossos planetas, dos continentes, elas ocorrem, essas transformações, porque são necessárias ao movimento de progresso e de evolução do nosso planeta. E particularmente hoje, talvez a gente não precise mais de grandes revoluções geológicas acontecendo no palco terrestre, porque a revolução que acontece hoje, nesses tempos de transição que estamos vivendo, é a revolução moral, é o abatimento do homem velho ainda arraigado aos sentimentos de orgulho, de egoísmo, para o surgimento de uma geração nova, onde os valores do espírito preponderam, onde os valores da alma preponderam. É isso que a gente está assistindo. E essas transformações que acontecem na humanidade, elas são reflexos de toda a inteligência superior que comanda o progresso da humanidade. Eu estava pesquisando aqui também as grandes epidemias que aconteceram ao longo da história, e foram muitas. Por exemplo, de 1333 a 1351 houve a peste negra, mais ou menos 50 milhões de mortos na Europa e na Ásia. A cólera, de 1817 a 1824, centenas de milhares de mortos. A tuberculose, de 1850 a 1950, 1 bilhão de mortos. A varíola, 300 milhões de mortos, de 1869 a 1980. A gripe espanhola, 20 milhões de mortos, de 1918 a 1919. A febre tifo, 3 milhões de mortos na Europa Oriental e na Rússia, de 1918 a 1922. A febre amarela,
30 mil mortos na Etiópia, 1960, 1962. O sarampo, 6 milhões de mortes por ano até 1963. A malária, 3 milhões de mortes por ano desde 1980. A AIDS, 22 milhões de mortos desde 1981. Então, meus irmãos, o que a gente está entendendo e a doutrina espírita nos ensina, e eu peço a vocês que leiam o capítulo 18, é que os movimentos que acontecem no orbe, que acontecem no planeta, também acontecem na alma humana. E essas revoluções também impactam no surgimento de todas essas bactérias, todos esses vírus que surgem de tempos em tempos na nossa humanidade. Então que a gente não se aflinja, porque tudo está sob a coordenação do nosso Mestre Jesus, sob as leis divinas. Tudo acontece segundo um determinismo criado pela lei inevitável do progresso e da evolução. Temos que ter fé, temos que ter confiança, temos que permanecer seguindo as orientações, fazendo o que as autoridades sanitárias nos recomendam, ficando em casa, o isolamento social dos idosos, circulando o menos possível para evitar que o vírus circule e que não se chegue na faixa de população mais vulnerável. No mais, é fé, no mais é esperança, no mais é saber que estamos diante de mais um fato que promove a evolução da humanidade. Estamos diante de mais um fato que é consequência das nossas atitudes, da nossa força, do nosso psiquismo, da nossa força mental, que muitas vezes está em desacordo com a lei de amor que Jesus nos explica e nos ensina e nos conclama há 2000 anos. Tenhamos fé, tenhamos confiança, que a certeza de que já passamos, enquanto espíritos, por todos esses momentos da história da humanidade, e estamos aqui hoje falando, é a confiança que temos que passaremos por essa também, e que com certeza sairemos muito melhores do que estávamos, porque uma nova geração irá surgir, uma geração que ama, uma geração que tem na solidariedade e no amor as grandes balizas para as suas vidas. Que Jesus nos acompanhe, que Jesus nos proteja e sigamos confiantes para a transição que todos nós estamos mergulhados. Muita paz.